Então, pessoal da Agricultura, bem-vindos à segunda parte da nossa aula. A gente parou aqui no triângulo das doenças, né, onde a quantidade de doença está relacionada com o patógeno, a presença dele, o ambiente, as condições climáticas e a planta. Dando continuidade, nós temos três termos bastante importantes dentro da fitopatologia, que são sintomas, sinais e diagnóstico. Os sintomas, eles são as reações manifestadas pela planta a um agente nocivo, que pode ser um fungo, uma bactéria, um protozoário ou um nematóide, e alguns dessas reações da planta são manchas necróticas, como ocorre aqui nesse fruto de maçã. Então, a gente tem essas pontuações escuras, né, no fruto, está relacionado ali com o ataque de patógenos. Isso aí são as manchas necróticas, porque necrótica é a causa da morte dos tecidos. Aqui um outro exemplo no pé de alface, a folha nas bordas ocorrendo a morte necrótica, né, com tecidos mortos. Então, isso aqui tem um patógeno, muitas vezes relacionado a um fungo ou bactéria, que provoca essa mancha que a gente chama de sintomas. Aqui um outro exemplo, um caule, é o subdesenvolvimento desse caule fica retorcido, então a gente tem esse problema aí, esse caule retorcido. Já os sinais, eles são estruturas do patógeno presente nas plantas doentes, né? Então, é o próprio patógeno, que pode ser o vírus, a bactéria. Exemplo desses patógenos são os esporos e os corpos de frutificação. Aqui nós temos na cebola, o micélio e os escleróides da cebola, e aqui na laranja nós temos os conídeos, né? Que é essa estrutura aveludada, que é responsável ali pela proliferação do fungo, né? De um fruto para o outro através do vento. Então, aqui sim é um sinal. Se você pegar essa estrutura e colocar no microscópio eletrônico, você vai perceber ali a presença dos fungos, né? Que são ali invisíveis a olho nu, mas a estrutura dele está presente. Então, o sintoma é a manifestação da doença no fruto, na folha ou no caule, enquanto que o sinal é a presença do próprio patógeno, seja ele um fungo, uma bactéria, um protozoário ou mesmo um nematóide. É importante, dentro da diagnose, né, que é utilizada a identificação da doença, você observar tanto os sintomas quanto os sinais do patógeno, tá? Então, para você fazer a identificação dessa doença, você verifica na planta os sintomas, né, que pode ser as manchas necróticas ou não, as deformações, ou os sinais, que aqueles corpos de frutificação que eu mostrei para vocês no slide anterior. É interessante notar que nós temos sintomas que são simétricos, né? O que é um sintoma simétrico? Se você pegar essa folha de milho aqui e dividir ela exatamente ao meio, você vai ter uma simetria bilateral, ou seja, o que acontece do lado direito vai ocorrer também do lado esquerdo. Essas manchas, elas são muito parecidas dos dois lados. Então, geralmente, sintomas simétricos, raramente eles são causados por patógenos, né? Então, geralmente, patógeno, nesse caso, essa última folha aqui que representa doença, se você pegar aquela linha central, você vai ver que do lado direito é diferente do lado esquerdo. Então, isso aí mostra que é uma doença, tá? Mesma coisa aqui, que é uma bactéria. Se você pegar essa folha de milho e dividir do lado direito e esquerdo, você vai ver que não existe assimetria bilateral nesse caso. Mas todos os outros aqui, vocês percebam que tem assimetria bilateral, né? Aqui é a deficiência de fósforo, aqui é a deficiência de potássio, nitrogênio. Então, geralmente, as deficiências nutricionais, ela tem uma simetria bilateral dos dois lados, enquanto que as doenças, elas não possuem essa mesma simetria bilateral. Se você chega num campo, você verifica ali uma folha de batata, uma folha de cebola, se ela tem a simetria bilateral, ela geralmente está se falando ali de um caso de déficit nutricional e não doença, tá bom? Então, isso é uma forma de identificar a doença clínica. Aqui exemplos, né, mais exemplos, aqui pegando uma folha da dicotiledônia, parece citros, né? Você vê aqui que o sadia é citros, o nitrogênio, você percebe que tem uma simetria bilateral, a deficiência de magnésio, a mesma coisa, fósforo, ferro, então, assim, a deficiência de doença, de nutrientes diferentes de doenças, ele sempre vai ter aquela simetria bilateral. Agora, mudando um pouquinho a foto, os sintomas assimétricos, né? Aqui a gente tem uma folha com ataque de Roanglomibim,
que é o HLB, que é a principal doença nos citros no Brasil hoje. Ele causa essa mancha na folha. Então, você perceba que não tem um padrão. Aqui nós temos uma mancha, aqui nós temos uma mancha mais à frente, diferente da deficiência de zinco, né? Que é bem parecida aqui dos dois lados. Então, quando não tem simetria bilateral, geralmente está relacionada aqui a uma doença. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? Olhando aqui os sintomas dessas folhas, ele é um fator biótico, relacionado ali a um patógeno, seja ele fungo, bactéria, protozoário ou nematóide, ou é abiótico, deficiência nutricional? A letra A, pessoal. Será que existe uma simetria bilateral aqui nessa folha? Não existe, né? Você está vendo que a folha está mais amarelada aqui está mais verde, então não existe uma simetria bilateral. Esse ataque aqui nos citros corresponde ao ataque de ácaro, que é um inseto, né? Um artrópode, não um inseto, é um artrópode, que tem 4 patas, o inseto tem 3 pares de pata. Ele não é biótico, ele é biótico, é um ser vivo. E aqui, será que tem uma simetria bilateral aqui entre os dois? Sim, né, que é o tipo de deficiência de zinco, as nervuras central bem escura, com nervuras laterais aqui também escuras, né, e parte do limbo ali amarelado. O terceiro, será que tem uma simetria bilateral olhando essa folha? Sim, né, pessoal? Aqui é a deficiência de magnésio, folha amareladas aqui na borda, com o centro aqui da nervura central, principalmente na base, mais escura. Se você dobrar aqui ao meio, você vai ver perfeitamente a simetria bilateral aqui nessa folha. E por último, né, será que existe aqui uma simetria bilateral nessa planta? Não. Isso é um fator biótico, né, que é o Round-Long-Bean, que é a doença dos ciclos que eu falei para vocês, tá? Então, é um fator biótico provocado por doença. Então, nós temos ali fatores bióticos, um provocado por artrópodes, na letra A, e o fator letra D, o Round-Long-Bean, sem simetria bilateral. Enquanto nós temos 2 fatores aqui com deficiência nutricional, o zinco e o magnésio, com simetria lateral. Uma outra importante classificação é as alterações produzidas na planta, né? Elas podem ser sintomas necróticos. Esse sintoma necrótico, como o próprio nome diz, provoca morte de células e tecidos, provocando aquelas manchas escuras ou a morte total da planta. E nós temos os sintomas plásticos, que são alterações da forma. Eu mostrei para vocês no slide anterior aquela foto do caule, né? Que lá é um sintoma plástico. O super ou subdesenvolvimento e o excesso ou falta de algumas substâncias, tá? Outra classificação de sintomas importantes está relacionada à localização do patógeno, sintomas primários, patógeno presente na área com sintomas, né? Então, se você pegar ali a doença, onde tem a mancha ali, você vai perceber que o patógeno está presente. Se você colocar parte daquela folha ou daquele caule no microscópio, você vai perceber a presença ali do patógeno. E os sintomas secundários, né? O patógeno distante da área com sintomas, ou seja, o sintoma é reflexo, né? Então, ele não está presente ali onde tem a alteração, seja necrótica, seja plástica. Ele está em outra parte da planta. Alguns exemplos aqui práticos disso, tá? A primeira, necróticos e primários, manchas. Então, a cigatoca amarela em bananeira, uma das principais doenças da bananeira, tem essa mancha aqui necrótica, né? E uma mancha amarelada ali entre a parte sadia da folha e a parte já necrosada. Então, essa faixa amarelada aqui, onde está tendo a contaminação, dá o nome à doença, que é a cigatoca negra. Se você pegar uma lâmina aqui entre essa parte doente, a parte onde está ficando doente, e colocar no microscópio, você vai perceber ali a presença do patógeno. Um outro exemplo ali é a mancha preta dos citros, né? Então, ali também é uma mancha necrótica, está necrosado o tecido, e nós temos ali também a parte da infecção da doença, tá? Então, a gente tem a mancha preta dos citros, onde tem o patógeno também presente. Se você pegar parte dessa casca da laranja e levar ao microscópio, você vai ver a presença ali do patógeno. Outro exemplo de sintoma necrótico primário, a cercosporiose no cafeeiro. Então, aqui você tem essas manchas necrosadas e também tem a presença do patógeno. O cancro cítrico, a mesma coisa, essa mancha aqui necrosada com a presença também do patógeno. Outro exemplo é a mancha de diplocarpon, né, em roseira, também é um sintoma necrótico com a presença ali do patógeno relacionado.
Outro exemplo, turma, agora com sintomas necróticos e primários são as podridões, né? A antracnose do Giló, uma das doenças mais importantes dos frutos, então você tem a presença aqui do sintoma necrótico, mais da doença. A podridão mole do pimentão, então também é um sintoma necrótico, ocorreu uma necrose, e se você pegar, fazer uma lâmina desse material, você vai encontrar ali um patógeno, então é primário, o patógeno está presente aqui no local da lesão. A podridão floral dos citros, né, que ataca as flores da laranja, compromete muito o rendimento, também é necrótico e primário. A antracnose em pimentão, são sintomas necróticos e primários que atacam o pimentão. A podridão mole no pêssego, né? Então, você perceba que, olha a estrutura micelar desse patógeno na superfície do pêssego. Então, você tem a necrose desse pêssego e você também tem a presença aqui, isso invisível a olho nu, das estruturas do patógeno. Então, todos esses são sintomas necróticos e primários, são as podridões, tá? Outro exemplo de sintomas necróticos, mas aqui secundários, são as murchas. As murchas geralmente ocorrem na base do sistema radicular e do caule dessas plantas, então forma um bloqueio ali pela multiplicação do patógeno, não transmitindo água e nutriente. Não tendo a transmissão de água e nutriente, acaba ali provocando a morte da planta. Essa morte da planta, ela ocorre, né, necrótica, mas só que se você pegar uma lâmina dessa folha, ou dessa parte do caule necrosada e colocar no microscópio, você não vai ver a presença do patógeno. Por quê? Porque o patógeno ele está só lá na base da planta e no caule. Então, a gente chama de sintoma necrótico e secundário, tá? E são as murchas. Aqui as murchas vasculares, ocorre muito em tomate, em caso de irritação, que é um ambiente muito quente, com bastante umidade, então acaba ocorrendo ali a proliferação de patógenos nas bases, né? Outro exemplo aqui com morangos, são algumas plantas já morrendo, então, se você pegar um desses morangos e fizer a lâmina no microscópio, você vai perceber que não tem um patógeno ali. O patógeno só vai estar presente lá na base da planta, ali, geralmente em contato com o solo. Outro exemplo de sintomas, mas agora não necróticos, são sintomas plásticos, né? São as galhas. As galhas geralmente são sintomas provocados ali pelo ataque de nematóides. Aqui nós temos exemplo de galhas na cenoura, galhas na roseira, então são essas protuberâncias presentes aí nos frutos, né? E nos tubérculos das plantas. Então aqui nós temos aqui no caule da roseira e aqui na raiz ali da cenoura. Outro exemplo de sintoma plástico é o carvão do milho, né? Essa doença está relacionada geralmente com a genética do material, a origem, algumas variedades e híbridos de milho que são bastante sensíveis ao carvão, e dependendo da condição climática, aparece aí o carvão nas plantas, né? Então, ocorre deformações na espiga do milho, no grão de milho, então cada carvão desse aqui é um grão que se deformou, e aqui é o ataque dos nematóides, tá? Outro exemplo de sintomas plásticos, né? Onde também os patógenos estão presentes. São mosaicos e deformações. O que é mosaico? Mosaico, turma, geralmente é quando nós temos ali esse degradê entre o verde escuro e o verde claro, aqui no caso aqui da abobrinha, né? No feijão nós temos também esse mosaico geralmente eles são provocados pelo ataque de vírus, né? E quem transmite esses vírus são insetos. Então, aqui nós temos o enfesamento do milho, também é um mosaico, verde escuro com verde claro, e esse enfesamento do milho é provocado por um fitoplasma que é transmitido ali pela Dalbulus maides, que é uma cigarrinha bem pequena que suga as plantas de milho. Então, quando ela está contaminada, ela sai transmitindo essa doença aí pelas plantas de milho. Outro exemplo de sintoma plástico primário o subdesenvolvimento. Então, nós temos o mosaico comum em abóbora, né? Aqui nós temos a abóbora doente, e do lado da abóbora sadia, que a gente tem uma variedade resistente. Então, a abóbora doente, ela vai produzir frutos de menor tamanho, né? E deformados, enquanto que a abóbora sadia, ela vai produzir frutos de abóbora normal. Então, esse subdesenvolvimento, ele é um sintoma plástico, e geralmente o vírus que provoca essa doença, ele está presente ali na planta, que é primário, tá?
Então, resumindo, geralmente sintomas necróticos, eles são provocados pelo ataque de fungos e bactérias, enquanto que os sintomas plásticos, eles são provocados por vírus, viróis e fitoplasma. Na verdade, vírus, viróis e fitoplasma são vírus, né? Os viróis mais simples e os fitoplasmas mais simples ainda. Então, sintomas que causam deformação são provocados por vírus, que geralmente são transmitidos por inseto, enquanto os sintomas necróticos são provocados por fungos e bactérias. Então, essa é uma atividade prática, em cima do que nós vimos aí na parte final da aula, que é anotar se o sintoma é necrótico ou plástico e se tem ou não a presença de sinais, né? Então, esse primeiro sintoma aqui, pessoal, é a doença chamada de ferrugem em folhas de pluméria, tá? Então, aqui nós temos a pluméria, que é uma planta ornamental, com esse sintoma aqui de ferrugem. Esse é um sintoma necrótico ou plástico. Então, esse é um sintoma necrótico, né? E tem o sintoma, o sinal, né? Então, o sinal aqui é essa pulverulência amarelada, que está relacionada ali com os esporos do patógeno, do fungo, tá? Então, a gente tem aqui um sintoma necrótico, uma necrose com a presença aí do fungo. O segundo, o oídio da soja. Então, tem essa mancha, não é um sintoma plástico, então é um sintoma necrótico, e ele também tem essa parte branca aí, que é a esporulação do fungo, né? Então, o oídio da soja é necrótico com sinal. Aqui já o endurecimento do fruto do maracujazeiro, então uma das doenças mais importantes do maracujá. Eu tenho certeza que vocês já compraram alguns maracujás com essas manchas, e alguns com certas deformações. Isso não impede o consumo, mas deprecia o produto, porque visualmente esse produto não fica tão bonito, né? E às vezes pode provocar também alterações no sabor do fruto. Mas, enfim, esse é um sintoma necrótico ou plástico? É um sintoma plástico, né? Tem deformação do fruto e não tem o sinal. Por quê? O sinal, geralmente, o vírus, né? Ele fica na folha, ele não vai para o fruto. Outro exemplo aqui é a verrugose dos citros, né? Então, aqui nós temos limões, exemplares de limões com a verrugose. Se você passar o dedo ali na unha, nesse limão, essa verrugose sai. Então, o sintoma necrótico, né? Ele não causa deformação. Isso aqui não é uma deformação do fruto, mas sim o corpo do patógeno, e não tem o sinal, tá? Geralmente, essa verrugose aqui não é o patógeno já morreu. Tá? Então, você não vai encontrar esse patógeno aí nessa lesão. A quinta é a varíola do mamoeiro. Então, a varíola do mamoeiro é uma doença provocada por vírus, então tem a transmissão de bactéria, desculpa. Essa bactéria, ela fica aqui na superfície e nas folhas também. Então, causa o quê? Deformação plástica? Não, causa aqui um sintoma necrótico, tá? Com a presença dos sinais. Então, nós temos um sintoma necrótico com o sinal. A ferrugem da figueira, então também nós temos aqui um sintoma necrótico com sinal, presença do patógeno aqui na figueira, que é o fungo, né? O sétimo, o milho com deficiência de fósforo, então é um sintoma plástico, o milho ele reduz o tamanho, a folha fica mais estreita, tá? E não tem sinal, né? Porque é deficiência nutricional. A galha da rosácea, então, provocada ali por nematóides, então você vê essa protuberância muito grande, então, um sintoma plástico, mas provocado por nematóide. O nematóide ele não fica no sistema radicular, geralmente ele sai e vai embora, né, como mostrei para vocês. Mosaico da abobrinha, então, se você pegar aqui na folha, né, e no caule, que é a abóbora, desculpa, você vai perceber que é um sintoma o quê? Plástico, tem essa deformação da abóbora e não tem o sinal. O patógeno está presente ali somente na folha, tá? Que é o vírus. A podridão negra das crucíferas, né? Então, aqui nós temos aqui na borda da folha essa necrose. Então, nós temos o sintoma necrótico sem sinal, porque é uma doença bacteriana. Geralmente, quando aparece o sinal aqui, o sintoma, né? O patógeno ele já não está mais vivo aqui nessa folha. Um outro exemplo, a mancha foliar da amoreira, então um sintoma necrótico, tá? E sem sinal, porque é um fungo. Então, quando aparece esse sintoma dessa necrose, o patógeno não está mais vivo aqui na folha, tá? A ferrugem da cebolinha,
que é uma outra molécula importante. Então, também é um sintoma necrótico. Você perceba aqui o corpo de frutificação, que é o esporo desse fungo aqui presente na cenoura, na cebola. O bolor verde dos citros, então, vocês já compraram algumas laranjas, depois de alguns dias armazenado, ela fica com essa característica, né? É um patógeno bastante importante da laranja. Então, vocês percebam que tem uma necrose, né? E o fungo, ele está presente aqui na superfície. Então, é um necrótico com sinal que é o fungo. Aqui as galhas de meloidógeno estão atacando aqui a base da planta de milho. Então, vocês percebam que é um sintoma plástico e sem sinal, já que o nematóide não fica presente, tá? Então, essa seria a nossa segunda parte da aula. Qualquer dúvida, vocês ficam à vontade para submeter mensagem via WhatsApp ou no próprio Moodle, tá? Eu vou estar disponibilizando essa aula para que vocês possam acompanhá-la com calma para responder as questões, né? Lembrando que é super importante vocês assistirem a aula para que vocês possam tirar uma melhor nota ali na avaliação de vocês, tá? Então, estou finalizando a gravação e obrigado pela presença de cada um.